Olá, estudantes da Rede Municipal de Caruaru, como vocês estão? Espero que estejam bem, apesar de todo esse momento difícil que estamos enfrentando. Não só aqui no nosso município, mas no mundo inteiro. Estou aqui para dar um recado muito importante. Neste período, as escolas estão funcionando de uma forma diferente. Os professores estão usando diversas ferramentas para dar aula e manter o contato com vocês. E é muito importante que vocês participem. Procurem falar com alguém de sua escola, seu professor, coordenador, gestor. Pergunte como participar. Lembrando, é claro, que essa comunicação pode ser feita de diversas maneiras. Evite sair de casa. Outra mensagem importante que eu gostaria de trazer é que foi distribuído para todos os estudantes da nossa rede um caderno de atividades para apoiar o aprendizado de vocês neste momento. Caso você ainda não tenha recebido, entre em contato com a sua escola para receber. Aqui na TV, você tem a oportunidade de rever os conteúdos que estão nesse material impresso e as aulas dessa semana vão inclusive te ajudar a realizar as tarefas. Então, continue assistindo, não perca a programação que foi preparada com todo o cuidado para apoiar vocês. E qualquer dúvida, fale com seu professor. Bons estudos a todos. Olá, meu povo, tudo bem? Estamos aqui novamente na melhor aula da semana, que é a aula de matemática. Claro, vocês não digam aos coleguinhas de vocês, não aos outros professores, porque senão eles ficam com inveja da gente, vocês sabem, né? Nossa área é outra história. Então vamos lá. Da aula passada, a gente viu sobre as coordenadas, como localizar no plano. Foi ser jogado batalha naval. Espero que tenha dado tudo certo aí no jogo de vocês. Então agora a gente vai observar outra forma de localizar pontos em um plano, certo? Então, o terceiro quesito diz pares ordenados. E diz o seguinte: Pedro é estudante do Colégio Municipal Álvaro Lins. Imagine que a representação abaixo, no caso de você estar ao lado, é da sala de aula onde ele estuda. Nela, há bancas individuais dispostas em linhas e colunas. Continue respondendo em seu caderno. Então, função, pega o caderno para responder. Se tem espaço na apostila, responde na apostila. Vamos lá ver aqui. A letra A diz o seguinte: Pedro se senta na cadeira A. Em que posição ele se encontra? Em que coordenadas ele está? Então vamos lá. Cadeirinha A. Lembra? Primeiro a linha da horizontal, depois a da vertical. Primeiro linha de X, depois a linha de Y. Então vamos lá. Segunda coluna, terceira linha. Foi difícil? Não, porque vocês já estão craque das outras vezes. Por isso que a gente tem que amar matemática, gente. Porque é fácil demais, muito objetivo. Vamos lá para a segunda. Letra B. Paulo, o melhor amigo de Pedro, senta na cadeira B. Em que posição ele se encontra? Novamente, coordenadas. Ó, letra B. Onde que está a letra B? Onde está localizada? Terceira coluna, segunda linha. Foi difícil? De jeito nenhum. Vamos lá? Letra C. Aninha chegou atrasada. A Aninha é aquela amiguinha nossa que, né, acorda um pouquinho tarde, chega atrasada na escola. Ou o almoço demorou, não sei. Então a Aninha chegou atrasada e sentou na primeira coluna e sexta linha. Marca um X na cadeira onde ela se encontra. Então, olha a coordenada, olha a informação. Matemática é isso, é informação. A gente tem que ver qual a informação que ele me deu para eu resolver o meu problema. Então, ele disse o quê? Aninha chegou atrás, sentou aonde? Na primeira coluna. Você vai olhar a quinta? Não, você vai olhar a primeira coluna. Qual o lugar que ela sentou? Ele já diz em seguinte: primeira coluna, sexta linha. Ó, foi difícil? Não. Marca um X aí, unção. Marca um X aí, ó. Marcou? Pronto. Respondeu a atividade. Difícil? Só prestar atenção que a gente consegue, tá bom? E a letra D? Ela está mais perto de Pedro ou de Paulo? Ela está mais perto de Pedro ou de Paulo? Onde que está Pedro? Pedro está na A. E Paulo está onde? Na B. Ela sentou aqui.
Ela está mais perto de Pedro ou de Paulo? Claro, minha gente, de Pedro. Olha aqui, ó. Onde está Pedro? Onde ela sentou? Ok? Só questão novamente de prestar atenção. Continuando nossa atividade, vamos falar sobre movimentação. Continue respondendo no seu caderno aí. Pedro saiu de sua casa, localizada na rua São Bento do Una, número 307. Siga os comandos abaixo e determine o lugar que ele chegará. Eita, novamente a gente tem um mapa aí. Não sei se vocês estão vendo. Pedro está aqui, ó, perto desse pontozinho vermelho, que é onde é a casa dele, certo? Agora a gente vai ter algumas coordenadas, alguma coisa que você vai precisar fazer. Então, pega seu lápis, sua caneta, sua canetinha, sei lá o que você vai usar, para marcar o caminho que ele vai fazer, certo? Ó, primeiro comando, caminhe pela rua São Bento do Una. Ó, essa é a rua de Pedro, São Bento do Una. Aí o que é para fazer depois que eu caminhar? Vai puxando a linha aí, ó, do seu lápis. Ó, isso aqui é a linha mostrando o tracinho que você está passando aí, viu? Segundo comando, gire à esquerda na rua Sanharó e caminhe por ela. Então, ó, olhei no meu mapa, olhei na sua apostila. Olha aqui, ó, a rua Sanharó. Tá vendo a linha mostrando o caminho que ele fez? Depois, gire à direita na rua Lago do Ouro. Então, você observou aí, ó, o Lago do Ouro. Para onde que Pedro foi? Isso, observou que Pedro foi para a escola. Está aqui localizado o local onde Pedro foi. Foi difícil? Não. Só é ir acompanhando com o lápis que você consegue, tá certo? Então, gente, a aula de coordenadas ela é muito fácil. É questão de prestar atenção, entender como é que os objetos estão se movimentando. Na sala de aula mesmo. O professor diz, sente na primeira banca, sente na última. Você está lá conversando, professora, ó um som bonito, senta ali naquela, certo? Vá para ali, para o lado de fulano, de ciclano. Então, só localização para a gente entender melhor. Se a mãe manda ir na padaria, onde fica a padaria? A mãe diz a localização da padaria. Então, localização ela é importante para a gente saber para onde a gente vai. A gente pega o Uber vai lá, vai seguir o GPS, que tem o quê? A localização. Então, a gente usa a localização no nosso dia a dia, tá certo? Espero que vocês tenham feito essa atividade, que vocês tenham entendido como que faz e até a próxima aula, tá certo? Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vim aqui para conversar com vocês a respeito do nosso conteúdo de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental, onde nós iremos corrigir a nossa apostila que foi recebida por vocês aí em casa. E o nosso tema de hoje é a identidade sociocultural no espaço vivenciado. Para fazer essa pequena introdução, assistam esse pequeno vídeo para começarmos o nosso debate. Então, pessoal, aqui nós temos um pequeno vídeo mostrando a Feira de Caruaru. O que vocês vão perceber e o que é que a Feira de Caruaru tem a ver com nossa identidade sociocultural no espaço vivenciado. A Feira de Caruaru, a nossa feira de artesanato que vocês estão vendo, né? Chapéu de couro, botas, sandálias, enfim, a nossa feira acaba sendo uma identidade sociocultural da população caruaruense para com a sua cidade, né? Então, dessa forma, a nossa população ela acaba se apropriando do espaço onde ela está vivendo, né? Por isso, a Feira de Caruaru, tá? Então, vamos começar agora, de fato, e dar continuidade de fato a nosso debate e a nossa discussão, né? Então vocês vão perceber que essa identidade sociocultural com o espaço vivenciado é um dos grandes objetos de estudo da nossa disciplina, né?
O que é que a geografia estuda? O que é que a geografia pretende estudar? Como o ser humano ele se apropria desse espaço que ele vivencia. É isso que nós vamos começar a debater na aula de hoje, né? Então nós vamos perceber que esse é um dos espaços, além da Feira de Caruaru, né? A estação ferroviária também vai ser um dos espaços apropriado pela nossa população, né? E esse é o nosso primeiro passo, é contextualizar aquilo que nós estamos debatendo, né? Como é que o ser humano ele se relaciona com o meio onde ele vive? Como é que nós nos identificamos culturalmente falando com o nosso espaço? É isso que a geografia vai estudar, é isso que a geografia vai ter como principal objeto de estudo, né? É de fundamental importância compreender que nessa relação nasce o espaço geográfico, ou seja, o objeto central de estudo da nossa disciplina. Então, a partir de agora, nós vamos começar a discutir como se deu esse processo, ou como se dá, para falar a verdade, esse processo de apropriação do espaço geográfico por nossa população e pelo ser humano de uma forma geral. Mas antes, vamos responder algumas perguntas reflexivas de aquecimento, que é o segundo passo da sua apostila, né? Aqui está. Como o seu modo de vida foi impactado pela pandemia do coronavírus? Quais foram as mudanças vividas nos seus costumes? Veja que interessante que nós podemos fazer a relação com o vídeo que vocês acabaram de assistir. Os costumes que nós tínhamos, por exemplo, de ir à feira, né, de visitar a estação ferroviária, especialmente nesse período de São João que acabamos de viver, né, de à tarde jogar aquela bola, aquele futebol, né, na praça aí do seu bairro. Esses costumes foram alterados, né? O que é o costume? É esse modo de vida que nós temos. Então essa relação do homem com o espaço onde ele vive acabou sendo alterado por conta da pandemia do coronavírus. E isso acaba respondendo a sua primeira questão, né? A nossa forma de vida foi alterada, a nossa forma de conviver dentro do espaço geográfico foi alterado porque, afinal de contas, nós precisamos fazer o isolamento social. Então, por um momento, né, nosso modo de vida acaba sendo alterado, nossos costumes acabam sendo alterados, tá? O segundo ponto do nosso segundo passo, ele traz assim: como a doença que teve sua origem a aproximadamente 16.046 quilômetros de Caruaru, do outro lado do mundo, pode chegar rapidamente até aqui e afetar tanto as nossas vidas. Mais uma vez, tem a ver com essa apropriação do espaço geográfico feito pelo homem, né? Primeiro ponto essencial a gente entender que essa apropriação hoje se dá em quase que todos os espaços, né? A não ser aqueles que não sejam habitáveis, como por exemplo uma área muito fria, né? Ou uma área muito quente, uma área de grandes florestas. Essas áreas são consideradas áreas pouco habitáveis ou quase inabitáveis para o ser humano. Então, dessa forma, tirando essas áreas, quase todas as áreas do mundo elas estão apropriadas. O espaço está apropriado pelo ser humano, né? O espaço está sendo ocupado por esse ser humano. Além disso, de vários espaços ocupados, nós vamos ter um processo de globalização. Nós vamos ter um processo de interação entre a sociedade, entre as pessoas, o avanço dos meios de transporte, o avanço dos meios de comunicação na apropriação desse espaço geográfico. Então, dessa maneira, o que é que vai acontecer? O vírus se espalha de maneira mais rápida, por isso que ele acaba chegando até Caruaru, né? Mesmo 16.046 quilômetros distante daqui. O nosso terceiro ponto, né, respondido ao nosso segundo ponto, então vamos para o nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é o seguinte: o que mais te preocupa atualmente em relação ao que está acontecendo? O terceiro ponto é uma pergunta absolutamente com resposta pessoal, né? O que é que mais está te preocupando com o que está acontecendo no Brasil
e mundo afora, né? Escreve aí no teu caderno, né, de maneira pessoal. O professor não vai poder te dar a tua opinião, mas escreve aí no teu caderno o que é que te preocupa mais nesse momento, né? O que é que realmente vem à tua cabeça, e aí conversa com teu pai, conversa com tua mãe, conversa com os familiares que estão próximos, lembrando, né, que não pode sair de casa, né? Conversa com esses familiares mais próximos para que você compartilhe dessa preocupação para com eles, tá? Essa resposta do terceiro ponto é uma resposta absolutamente pessoal. Vamos ao quarto ponto. Ao seu ver, o que poderia ser diferente no mundo para que uma doença como essa não atingisse a todos e todas e para que estivéssemos melhores preparados para enfrentá-la? Mais uma vez, uma resposta pessoal, né? Como é que vocês acham que esse vírus deveria ser de fato enfrentado? O que é que nós podemos fazer para frear esse vírus que está tirando a vida de tanta gente, que está massacrando tantas famílias, né, pelo Brasil afora? Então, na minha visão, a opinião do professor aqui é de que deveríamos estar em isolamento social, quem puder, obviamente, para combater de fato esse vírus. E posteriormente a ciência estudar e garantir futuramente, né, quem sabe no futuro tão mais próximo, uma vacina, né, que previna a gente dessa terrível doença. Mas é uma questão pessoal, né? Então você vai responder o que é que você acha que pode ser feito. Pega teu caderno e coloca a tua resposta pessoal e discute com teus familiares aí em casa, tá? E o quinto e último ponto desse nosso segundo passo, vamos lá. Você acha que essa doença provocará mudanças na forma como o ser humano transforma a natureza? E aí é baseado, a tua resposta tem que ser baseado nisso que nós estamos discutindo. Como é que o ser humano se apropria desse espaço onde ele vive? Qual é a relação do homem para com a natureza, né? Como é que isso vem acontecendo? Vocês acham que de fato isso vai mudar, né? Porque a origem desse vírus é a origem do meio animal, né? Uma carne animal que foi consumida. A partir dessa carne animal, você teve de fato o vírus sendo propagado, né? Então, como é que vocês acham que vai continuar essa relação do homem para com o meio onde ele vive depois dessa pandemia, especialmente essa relação do homem com a natureza, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira correção, desse primeiro contato que eu estou tendo aqui com vocês, que nós estamos tendo novamente. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito da geografia do sétimo ano, né? O pessoal do sétimo ano que está aí em casa, nós vamos conversar hoje um pouco a respeito dos estereótipos das paisagens e as características físicas da região Nordeste. Mas o que é a região Nordeste? Antes, nós precisamos entender como é que o Brasil ele foi formado. E dessa forma nós vamos começar a falar sobre as paisagens e esses estereótipos sobre a região Nordeste, tá? O Brasil, apesar de hoje ele ser o quinto maior país do mundo, com cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, tá? Ele nem sempre foi assim. A verdade é que nosso país era pequenininho, tá? Em 1534, os portugueses dividiram pela primeira vez o nosso território em capitanias hereditárias, com o intuito de ocupar o espaço, né, e evitar as invasões estrangeiras que vinham ocorrendo. Aí o que é que acontece? Diversas atividades econômicas começaram a influenciar para esse processo de expansão, formação e ocupação do território brasileiro. Se em 1534 nós tínhamos as capitanias
em 1573, nós vamos ter a divisão em 2 estados. E veja que nesse período a cana-de-açúcar ela acabou propiciando essa ocupação só do litoral, especialmente do litoral nordestino, com destaque para Recife, Olinda e Salvador. Tá? Depois da cana-de-açúcar, nós tivemos uma outra atividade econômica importante, a mineração. A mineração ocupa principalmente a área onde hoje é Minas Gerais. E com isso o Brasil foi expandindo o seu território, como vocês podem ver aqui. Além, óbvio, de uma outra atividade importante para essa expansão, foram os bandeirantes, que iam atrás de índios para apresar, para se tornarem escravos, e também atrás de minas, ajudando a expandir o Brasil para o seu interior. Tá? E assim o Brasil foi ganhando espaço, foi ganhando território, o seu território foi se expandindo, de tal forma que em 1789 nós vamos ter um território parecido com o de hoje. Tá? E aí depois vamos ver o café ocupa São Paulo e Rio de Janeiro. Depois a indústria, que também ocupa São Paulo e Rio de Janeiro. Mas antes da indústria a gente teve a borracha foi na Amazônia, e aí serviu para ocupar o quê? Onde hoje é o território do Acre, que antigamente pertencia à Bolívia, até 1903, tá? E aí viemos em 1960 com a ocupação de Brasília, aliás, com a construção de Brasília, que ocupa a região centro-oeste. E o Brasil, a partir de 1990, vai ter esse aspecto que ele tem atualmente, sendo o 5º maior país do mundo. E como o 5º maior país do mundo, nós precisamos dividir ele em partes, nós precisamos regionalizá-lo, né? Temos 3 grandes regionalizações. A dos 4 Brasis de Milton Santos, que leva em consideração a tecnologia e a concentração industrial. As geoeconômicas, a divisão em regiões geoeconômicas, que leva em consideração a história e os critérios físicos, e divide o Brasil em 3. E a divisão oficial do IBGE, que nós vamos partir dela, que divide o Brasil em 5 regiões. O Norte, Nordeste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Nós vamos começar a falar hoje ainda sobre a região Nordeste, tá? E como se dá essa apropriação do espaço da região Nordeste. O espaço da região Nordeste ele deve ser também regionalizado para que se tenha um melhor estudo, tá? Primeiro, nós podemos dividir ele em 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E podemos também dividi-lo em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Tá? Sabendo essa divisão, nós vamos aquecer um pouco vocês com essa discussão de o que é um estereótipo. Sabemos que o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões ou 9 estados. Mas quando se fala do Nordeste, geralmente o que é que se pensa? Dá uma olhadinha aqui nesse mapa, por gentileza. Veja que o Brasil, de uma forma geral, por muitas vezes ele é vítima de estereótipo. A partir desse mapa você vai entender o que é um estereótipo, né? Por muitas vezes se refere à Amazônia como sendo somente mato, floresta e índios. E se refere ao Nordeste como sendo praias, desertos, né, áreas secas e vendedores de rede. E a Bahia como se fosse somente axé e preguiça. É isso que nós chamamos de preconceito ou estereótipo. É aquele conceito pré-estabelecido ou uma única característica, certo? Que vai servir para dizer como aquela região é como um todo. Isso é mentira? Isso é verdade? Em que isso implica? Tá? O fato de você ter um estereótipo acaba eliminando todas as outras características de uma região ou de uma pessoa. Daí o perigo de cair em um estereótipo, certo? Daí o perigo de estereotipizar ou estereotipar um determinado local, né? Que seria aqui a região Nordeste. Por isso que a gente não deve nunca resumir um local ou uma pessoa a uma única característica, porque você acaba sumindo com todas as demais, tá? E aí, muitas vezes também pode até não condizer com uma determinada realidade. Para a gente aquecer um pouco o nosso tema, né, vamos para o nosso segundo passo, tá? Vamos refletir um pouco a respeito do que é que estamos vivendo
e como podemos ocorrer nesse erro de caracterizar um local por sua única característica, ou seja, dar a ele um estereótipo, tá? Primeira questão do segundo passo diz pra gente, ou pergunta pra gente o seguinte: como o seu modo de vida foi impactado pela pandemia de coronavírus? Quais foram as mudanças vividas nos seus hábitos e nos seus costumes? Aqui no Nordeste, uma das características, prestem bem atenção, uma das, né, é comemorar o São João nesse mês de junho, tá? E por conta do coronavírus, acabou que esse São João não foi comemorado, né? Por conta do Covid-19, nós mudamos esses costumes, nós mudamos esses hábitos, né? Outro costume muito forte que nós temos é sair na rua, brincar, jogar bola. Foi outro costume que foi bastante alterado ou abalado pela questão do coronavírus, tá? O segundo ponto traz pra gente aqui, ó. O que mais te preocupa atualmente em relação ao que está acontecendo? Obviamente você vai colocar aí isso no seu caderno, vai pegar seu caderno e escrever, porque é uma resposta absolutamente pessoal. Compartilha com teu pai, compartilha com a tua mãe. O que é que você está sentindo nesse momento tão difícil, né? Isso é uma resposta absolutamente pessoal. O terceiro ponto: quais são as ideias que você tem da China, local de origem do coronavírus? E aí é onde eu queria chegar, né? Nessa discussão de estereótipos, tá? Vamos partir do global para depois chegarmos aqui na região Nordeste. Vejam essa imagem aqui de uma postagem retirada da internet, tá? Onde o autor ele se utiliza exatamente dessa imagem da Turma da Mônica, né, para dizer que o vírus do Covid-19, o vírus do coronavírus, foi criado pela China de maneira proposital, né? Aí utiliza a fala do Cebolinha, né, para poder perguntar se a China ela não queria dominar o mundo. Volta para essa pergunta: quais são as ideias que você tem da China, local de origem do coronavírus? Preste atenção no que é um conceito de estereótipo. É você dizer que os chineses, por exemplo, pegar uma característica, uma doença fatal como essa, e dizer que ela foi criada em laboratório, quando já foi comprovado que isso não aconteceu. É você chamar os chineses, por exemplo, ou caracterizar apenas eles como se fossem comedores de morcegos, comedores de insetos, quando você tem muito mais características do povo chinês. Isso é um exemplo de estereótipo, né, que a gente não deve fazer, tá? E aí você pode colocar aí no seu caderno a sua opinião pessoal, porque também é uma questão pessoal, mas aqui eu acabei dando um exemplo para vocês do que não deve ser feito, tá? E o quarto ponto: você consegue identificar como com essa pandemia pode reforçar estereótipos e produzir atitudes preconceituosas? Também outra resposta pessoal, que você vai colocar no seu caderno, identificar o que é que você já viu de estereótipos e de preconceitos durante essa pandemia. Mas está aqui mais uma vez a imagem nessa postagem aí da internet, que é um exemplo de um estereótipo, né? Um exemplo do que não deve ser feito, que seria caracterizar o povo chinês por uma única situação, que seria o surgimento do coronavírus, além de ser aquela chamada fake news, né? Aquela notícia falsa que não condiz com a realidade, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Um bom resto de dia aí para vocês. Um abraço e até a próxima. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Oliveira, sou professora de matemática e estamos de volta com mais um aula em casa, dando continuidade à correção do material impresso do 8º e 9º ano. Então vamos lá, gente. Só recapitulando, na nossa última aula nós fizemos um pouco de interpretação de tabela. Nessa aula continuaremos com a interpretação de tabela e agora também com gráficos. Então vamos lá.
Só recapitulando a nossa última questão, a gente falou um pouquinho, né, daquela pesquisa do IBGE de 2017 sobre os produtores rurais. E aí, ó, a gente construiu uma tabela de porcentagem para a gente ver quanto por cento cada trabalhador tinha de escolaridade. E a nossa tabela final foi essa daqui que a gente fez. E agora vamos dar continuidade com o item G, onde paramos. Então diz assim, ó, leia as informações a seguir. Construa uma tabela a partir dos dados acima. Que dados? Então vamos lá ver, ó. Que diz o seguinte, no ano de 2017, segundo o IBGE, as idades dos produtores rurais no município de Caruaru estão divididas em 3 classes. Então a primeira informação que a gente tem é que foi feita uma pesquisa para ver as classes de idade desses trabalhadores rurais. E quando a gente vai observar as informações, ó, praticamente a gente já tem todos os dados montados aqui, só falta organizá-los. Que diz, ó, 47 deles com idade igual ou inferior a 30, 859 tem idade entre 30 e 60. E agora, né, a proposta é que a gente construa uma tabela com essas informações. Então, vê só, se a gente observar esse primeiro lado, a gente vai ter a quantidade desses produtores rurais. A segunda coluna, a gente vai ter a faixa etária da idade deles. Então, vê, ó, como ficou a minha tabela. Idade dos produtores, e aí eu coloquei, né, as faixas entre 30 e 60, igual ou inferior a 30 anos. E do lado, a gente colocou a quantidade desses produtores. Ah, professora, eu fiz diferente, eu coloquei primeiro a quantidade de produtores e depois a faixa etária. Está errado? De forma alguma, está corretíssimo também. Então, vamos lá. De acordo com a tabela que você construiu, responda. Então, a gente vai precisar recorrer à tabela que a gente fez, porque a gente organizou aqueles dados de uma forma que ficasse mais claro para a gente identificar e para a gente descobrir algumas informações dentro da nossa tabela. Então, vê só, trazendo a tabela, novamente a mesma tabela que a gente construiu, a gente vai ver que a primeira questão diz assim, a maior quantidade de produtores rurais encontra-se em qual faixa etária? E a menor encontra-se em qual faixa etária? Então, a gente vai ver aqui, ó, quantidade, a gente já fez a tabela, só olhar a quantidade de produtores, a gente vai ver quem é maior. Então, a gente vê que é esse segundo aqui, ó, 859, e a faixa etária é entre 30 e 60 anos, a maior. Se você colocou isso, massa, perfeito. Agora, a gente vai identificar qual foi a menor faixa etária. Então, novamente, recorre à tabela e vê quem teve a menor quantidade de produtores. E diz o seguinte, 47 era a menor quantidade de produtores. Então, qual a faixa etária aí? Igual ou inferior a 30 anos. Fácil, né, gente? É só observar a tabela, ter cuidado nas informações. Então, vamos para a segunda questão, que nos diz qual a diferença entre a maior e menor quantidade de produtores rurais. Então, vê, quando eu estou falando de diferença, eu estou falando quanto maior é um valor que o outro, ou quanto menor ele é, ou seja, essa distância entre os dois. Para a gente calcular a diferença na matemática, é a gente fazer uma subtração. Então, vê só como eu fiz. Eu peguei um valor maior, 859, e subtraí pelo menor, que deu 812. E aí, o teu deu 812? Se deu massa. Vamos continuando. A seguinte questão diz, registre as estratégias utilizadas para chegar a este resultado. A minha estratégia foi fazer a subtração. Talvez a sua tenha sido diferente. Tem alunos que gostam de usar o material dourado, tem alunos que talvez usaria outra estratégia, então você vai e coloca, eu fiz dessa forma, eu calculei desse jeito e explica bem direitinho. Então, vê só, o último diz, quantos produtores rurais participaram desta pesquisa? Então, de novo, novamente, estamos falando aí de uma totalidade, de uma generalização. Então, a gente precisa somar todos os valores da nossa tabela. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui 47 mais 859 mais 489. E o valor final que a gente obteve foi 1.395. Tudo bem? Vamos continuando. Então, vê só. Na questão de número 3, a gente tem mais uma pesquisa, né, que vem falar aqui, ó. O milho é um conhecido cereal cultivado em grande parte do mundo. Ele é extensivamente utilizado como alimento humano ou para ração animal. Devido às suas qualidades nutricionais, o gráfico a seguir traz as informações sobre a plantação de milho em escala nacional e na cidade de Caruaru. Então, as informações que a gente tem.
o gráfico que nós temos tem informações de Caruaru e de uma média nacional. Então vamos lá. Antes de ir para as questões, é aquela dica. Vamos analisar os nossos dados. Vamos ver o gráfico. Se a gente for observar, ó, aqui o meu está coloridinho, a parte de cima, a linha verde, está identificando a média nacional. E a linha vermelha inferior está identificando a quantidade em Caruaru, tá bom? Se a gente for olhar o título do gráfico, diz o seguinte: percentual da área territorial com plantação de milho. Então, outra dica, os valores que a gente tem estão em valores percentuais. Então, é importante, antes de começar, a gente identificar essas informações, tudo bem? Então, vamos lá. No material de vocês, como não está colorido, está preto e branco, a gente tem essa dicasinha aí, ó. A linha de cima, a linha superior, média nacional. A linha inferior, nós temos aí a quantidade na média de Caruaru. Então, analisando o gráfico, responda em seu caderno. Então, já que a gente tem que analisar o gráfico, vamos novamente trazer o gráfico aqui para que a gente possa observar. Então, o item A diz o seguinte: em qual ano o percentual de área com plantio entre Caruaru e a média nacional mais se aproximaram? Então, a gente vai lá no gráfico e vai ver quando é que está mais pertinho, quando é que se aproximar. Se aproximar e ficar perto, né? Então, vamos lá. A gente está vendo aqui, ó, o gráfico, e a gente vê os pontos distantes, um mais longe que o outro. E quando a gente vai identificar o que está mais perto, bem próximo, é esse aqui, ó, no ano de 2000. Então, a letra A seria o ano de 2000. A média nacional e Caruaru bem pertinho, bem próximo. No item B diz o seguinte: em qual ano mais se distancia? Ou seja, a gente viu quem estava mais próximo e agora vai ver quem está mais longe, mais distante. A gente tem uma tendência a centralizar nossa visão para o meio do gráfico. E é possível que muitos de vocês tenham dito o ano de 2003, ó, porque está ali centralizado. Mas é como eu falei, quando a gente está tratando de gráfico, a gente precisa ter muita atenção. Então, é preciso observar todos os valores. Então, a gente vai ver que a distância maior é do ano de 1999, ó. É relativamente maior, pouca coisa, mas é. Então, é preciso esse olhar diferenciado quando está se tratando de gráfico. Então, o ano de 1999. No item C, diz assim: em quais anos os percentuais da área com plantio em Caruaru tiveram estabilidade? O que é estar estável? É nem aumentar e nem diminuir, é permanecer ali com o mesmo valor. Então, vê só, quando a gente vai olhar o gráfico, aqui sobe, ó, aqui desce, só que aqui, ó, a partir do ano de 2007, a gente começa a ter uma estabilidade, uma estabilização aí dos valores. Então, essa estabilidade vai lá de 2007 até o ano de 2010, beleza? Vamos lá, ó, tá aí a nossa resposta. Agora, crescimento. Quando foi que teve esses picos, esses crescimentos? Então, crescer é o que está abaixo e vai aumentar o valor. Então, vê só, de 1999 a 2000, ó, a gente teve um crescimento. Então, o primeiro crescimento identificado. Aqui houve uma queda, e 2003 a 2004, outro crescimento. Aí houve outra queda, mas se a gente observar aqui, ó, 2005 a 2007, houve um aumento pequeno, mas também foi um aumento. Então, tá aí os nossos valores, tudo bem? Então, agora a gente precisa saber onde foram os decréscimos, onde foi que diminuiu esses valores. Então, a gente vai ver aqui, ó, subiu, desceu aqui, de 2000 a 2003, tudo bem? Primeira queda. Aí a segunda, ó, a gente vai para 2004, tem uma queda de 2004 até 2005. Então, são essas faixas aí de queda e aumento que a gente tem. Em que ano houve o maior percentual de área com plantio em escala nacional? Para a gente saber o maior, a gente vai identificar o pico, o ponto mais alto. Então, em escala nacional é a linha de cima, a linha superior. Então, quando a gente vai ver aqui, ó, ela vai aumentando e chega nesse ponto máximo. Ou seja, foi no ano de 2008. E em Caruaru, a gente vai observar a linha inferior e vai ver que o ano mais alto, ó, foi 2000. Então, temos aqui esses valores. Tudo bem, jovens? Vamos continuando. Até a próxima aula, jovens. Bons estudos e não esqueçam de praticar. Oi, sou o professor James, de Geografia. Eu vim aqui
corrigir o nosso caderno de atividades do 8º ano, beleza? Então, para a gente poder começar, vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha no que a gente vai fazer hoje. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai analisar o nosso caderno de atividades. O primeiro, o segundo e o terceiro passo. Então, esteja com ele em mãos, abre ele aí na parte de geografia, já se prepara, pega um lápis, né? Pega uma caneta, pega seu caderno e a gente vai começar agora, beleza? Vamos preparado? Bom, qual que é o tema que a gente vai discutir hoje, vai aprender dentro da geografia? Né? Você já alguma vez fez uma pergunta, quantas pessoas vivem na minha cidade? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens vivem no meu bairro? Será que tem mais pessoas velhas ou mais pessoas novas na comunidade onde eu vivo? Bom, a gente vai estudar hoje a parte da geografia que fala exatamente sobre isso. Chama demografia. Nada mais do que o estudo das populações. Então a gente vai trabalhar com maneiras de responder essas perguntas. Né? A demografia, ela fala sobre o comportamento e ela descreve as populações. Ela é uma ferramenta de compreensão, de olhar a realidade, então, de populações no geral, tá bom? Vamos lá. Beleza, mas para ficar mais fácil, a gente precisa analisar algumas paisagens do nosso próprio município. A gente vai trabalhar hoje na escala local, que a geografia chama de escala local. Então a gente vai observar aqui agora duas paisagens. A paisagem do lado de cá, mais pertinho de mim, ela tem aqui a Feira da Sulanca, né? E a gente vê várias pessoas aqui antes do isolamento social. E nesse momento, a gente consegue observar qual que é a composição populacional das pessoas que trabalham nesse lugar. Vamos lá, a gente consegue ver pessoas mais velhas, pessoas mais novas, né? Então, a demografia ela consegue estudar também essa composição etária e a composição também por sexo, a composição por renda, né, das pessoas que estão nos determinados territórios. Do outro lado, né, a gente vê a imagem aérea feita por um drone da nossa cidade, né, do município de Caruaru. E aí, isso aqui é bem legal que a gente vai conseguir entender como essas populações estão presentes nos espaços. Olha lá, a gente tem prédios. Será que então tem mais gente morando ali, é mais concentrado? Como é que é o modo de vida ali, já que tem mais prédio? Ah, aqui embaixo, né, mais para baixo, a gente tem campos verdes, né, casas mais espalhadas. Será que a população se distribui de outra forma no espaço geográfico ali? Então, a partir dessa primeira provocação que vocês devem ter encontrado no primeiro passo, a gente vai para o nosso segundo passo da aula, tá? Então, vamos acompanhando. O segundo passo, ele tem uma proposta de trazer perguntas reflexivas, muito voltado também para o contexto que a gente está vivendo agora de isolamento social. Tá? Então são 5 perguntas, eu queria que vocês tivessem com vocês aí, ainda segurando esse lápis, né, escrevendo as respostas para essas perguntas. Eu vou contextualizar um pouco essas para ficar um pouco mais fácil, a gente vai retomar isso na nossa aula da semana que vem, na hora que a gente for fechar nosso caderno de atividade juntos, tá bom? Então, a nossa primeira pergunta, como seu modo de vida foi impactado pelo coronavírus, né? Quais foram as mudanças vividas nos seus costumes? Pensando que o modo de vida é como a gente ocupa e transforma o espaço geográfico, tá? E os nossos costumes são os nossos hábitos, né? Os hábitos que a gente tem ir na praça, né? Ir para a escola, ir na vendinha. Então, isso são partes dos nossos costumes, né? As nossas tradições e os nossos hábitos. Pergunta número 2. Como uma doença que teve sua origem tão longe, né? Lá em Wuhan, na China, chegou até Caruaru do outro lado do mundo e pôde mudar tanto o nosso dia a dia, né? Pergunta número 3. O que a geografia e a demografia podem contribuir para a gente entender um pouquinho melhor a questão do coronavírus? Tá? Questão número 4. Essa é bem pessoal, né? O que mais te preocupa atualmente? E aí, como será que a geografia pode ajudar a gente a observar isso tudo que está acontecendo? E por último, o que poderia ser diferente no mundo para que a gente não tivesse esses contextos tão difíceis, né, nos diferentes territórios? Que a gente vai ver mais a fundo como a doença ela acontece em determinados espaços, tá? A partir de fatores, de coisas que tem nesses lugares. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai caminhar para o nosso terceiro passo.
Esse terceiro passo, gente, a nossa aula de hoje ela é bem teórica, ela é um pouco mais carregada, né, de teoria. Então respira fundo, a gente vai com tranquilidade, tá? A gente vai falar agora de 8 conceitos da demografia. Se você dominar isso, você vai entender para sempre como analisar populações até o fim do seu ensino médio, beleza? Então, o nosso primeiro conceito, ele chama população absoluta. Nada mais é do que a soma total de pessoas que vivem naquele lugar, naquele local. Então pensa, população total de Caruaru, população total de Pernambuco, população total do Brasil, beleza? Vai ser fácil. Vamos para o próximo. População relativa. Relativa, pensa na palavra. Relativo ao quê? Tem a ver com relação, né? Então a gente tem que trabalhar, então é a população em relação à área, ao espaço em que as pessoas estão. Isso tem um nome, né, dentro da geografia, que é densidade demográfica, beleza? Esse é o conceito geográfico, densidade demográfica, concentração de pessoas num espaço. Para ficar mais fácil de ver, olha aqui, olha essa imagem aqui do nosso São João, né, do pátio, tomado de pessoas, cheio de pessoas. A gente vê aqui uma concentração populacional alta, uma densidade demográfica muito alta, porque a gente está levando em consideração a área ali do pátio, né? Então tá um punhado de gente ali. Então, para a gente fechar esses dois conceitos, tem sempre essa jogadinha que é, né? A gente tem um lugar populoso e um lugar povoado. Qual a diferença disso? O lugar populoso é um lugar que tem uma população absoluta muito alta, né? Muita gente morando naquele lugar em relação a outro. E um lugar povoado tem muito a ver com a concentração de pessoas naquele espaço. Então a gente fala que um lugar ele é povoado se tem muita gente no espaço, tá bom? Então ele vai ter uma densidade demográfica alta. Tranquilo? Esses são os dois primeiros conceitos. A gente vai caminhar para o nosso terceiro conceito. Bom, para a gente ter os dados sobre isso, né, e ficar mais tranquilo, assim, entender mais ou menos como que é, a gente tem aqui, ó, a população do nosso município hoje estimada. Ela é de 361 mil pessoas, mais ou menos, né? E a gente tem a densidade demográfica de 342 pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Bom, mas esse número solto é aquilo que eu falei. Será que esse lugar é povoado ou não é? Né? Olha Recife, por exemplo, né? Que é uma cidade maior, né? E ela tem uma concentração maior de pessoas. Lembra aquela imagem que a gente fez aérea de Caruaru lá no começo? Que tinha os prédios. Recife tem mais prédios, né? Então tem uma urbanização mais densa. Então a gente tem aqui Recife, tem 7.039 habitantes por quilômetro quadrado. É um número muito superior. Então a gente tem uma área mais povoada, com mais concentração populacional, com uma densidade demográfica maior. Beleza? Vamos seguir. A gente vai para o nosso terceiro conceito. E para começar ele, a gente observa aqui embaixo esses GIFs, né, essas imagens. Então a gente tem aqui do lado de cá um GIF maior e do outro lado vários GIFs pequenininhos. Tranquilo? O que isso representa, né? Se você observar nesses GIFs, a trajetória é uma trajetória de vida, né? Não é a trajetória de vida de todas as pessoas, muito pelo contrário, mas o objetivo é mostrar que a demografia ela vai fazer essa análise, ela vai olhar pro todo, para toda a população. Então a vida de cada pessoa, somando tudo, a gente vai olhar esses dados aqui a partir disso. A gente tem a taxa de natalidade, então vê a imagem aqui, né, do bebê. A taxa de natalidade, ela nada mais é do que quantas pessoas nascem em um local no decorrer de um ano, né? E aí é a partir de 1.000 habitantes. Isso é bem importante. Não é a partir. A gente está muito acostumado às vezes com a palavra porcentagem. Quando a gente olha a taxa de natalidade e mortalidade, que é o próximo conceito, a gente vai olhar em 1.000, tá? A taxa de natalidade, então, são as pessoas que nascem. E a gente tem a taxa de mortalidade, que são as pessoas que morrem, né? Analisando o nascimento e a morte dentro da trajetória, a gente consegue, ao olhar esse geral aqui, vocês estão vendo, né? A gente consegue entender o quanto uma população cresce, beleza? O nome disso é crescimento populacional ou crescimento vegetativo. São sinônimos. Se você conseguir guardar aqui, então, crescimento populacional, tá perfeito.
E aí, para ficar mais fácil aqui, a gente tem que, então, crescimento vegetativo ou populacional é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, crescimento da população é igual a pessoas que nascem menos pessoas que morrem. Bom, a partir disso, a gente vai caminhando para o nosso próximo conceito. Nosso próximo conceito tem a ver com a expectativa de vida. A expectativa de vida é a esperança ao nascer. Naquela cidade, naquele estado, uma pessoa que nasce ali, quantos anos se espera, mais ou menos, que essa pessoa vai viver olhando as oportunidades que aquele lugar dá, né? A qualidade de vida daquele local, ok? Então, a gente consegue ver aqui em Caruaru que desde 91 até 2010 tem uma melhoria, olha a tabela aqui, tem uma melhoria na qualidade de vida no nosso município, né? Então a gente tem um crescimento da expectativa de vida que hoje, né, que antes em 91 era de 65 anos e agora a gente já tem 73 anos de expectativa de vida, né, no nosso município. Isso indica uma melhoria de qualidade de vida e é um dado bem importante para a gente entender como que a nossa cidade tá. E a demografia ela serve para isso, né, para a gente poder analisar e pensar em soluções. Vamos lá. O nosso próximo conceito tem a ver com mortalidade infantil. Também está bem ligada com o processo de melhoria de qualidade de vida, que são por 1000, você pensa assim, né? A gente tem 1000 recém-nascidos vivos, quantos conseguem passar de 1 ano de idade? Isso daí tem a ver, isso é a mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil. Caruaru também teve uma queda exponencial, uma queda muito grande, né, de 91 até 2010, hoje a gente tem 19, né? Na época era 43 em 91. E isso tem a ver com as questões de melhoria de serviço de saúde, né? A gente tem questões de saneamento básico, pavimentação de rua. Isso é bem importante porque a geografia é viva, a geografia é parte da nossa vida e esses dados matemáticos falam sobre isso, esses dados estatísticos eles falam sobre isso. O nosso conceito próximo, a taxa de fecundidade. Bom, o que é essa palavra fecundidade? Fecundidade entendida quanto o número de crianças médio que uma mulher pode ter durante a idade fértil dela em um espaço, né? Em um município, em um estado. Então, a gente consegue ver também em Caruaru uma redução, né? Que era de 3 em 91 e agora a gente está em 2010 com 2. Isso é um padrão mundial, né? O mundo inteiro vem passando por esse processo, né? Não é uma coisa só local, é uma coisa mundial. Então, a gente vem observando essa diminuição, muito por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho, muito por conta dos processos de urbanização das cidades. A urbanização diminui, a gente já observou que ela consegue diminuir a taxa de fecundidade. Então, são alguns fatores que a gente extrai, algumas coisas que a gente tira desses números sobre a nossa realidade. Ok? Então, aqui a gente chega no final, né, do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos que são fundamentais para a análise da demografia das populações, para conhecer um pouquinho melhor as populações. E é isso. A gente se encontra, então, na semana que vem para finalizar a correção desse caderno de atividades. Um abraço, se cuidem. Eu vou corrigir um material de geografia do 9º ano. Então, já vou pedindo para vocês aí pegar o seu caderno de atividades, pegar um lápis, uma caneta, a borracha já está bem preparada para a gente poder dar o início à nossa aula de hoje, tá bem? Espero que vocês estejam bem, tudo certinho. Então, vamos lá. Qual que é o tema da nossa aula, né? O tema da nossa aula hoje é corporações e organismos internacionais, mas mais focado mesmo para a globalização. Então a gente vai trabalhar a globalização e vai falar um pouquinho de atualidades da parte de coronavírus, beleza? Mas para chegar até esse ponto a gente precisa entender o conceito de globalização e o que é isso, né? Por que tanto se fala
hoje em dia em alguns lugares sobre globalização e como ela está presente no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá, todo mundo pronto. A gente chega no nosso primeiro passo do caderno de atividades. Então olha aí em cima, tem um título, está escrito lá, primeiro passo. Para isso, nesse primeiro passo a gente vai falar um pouco do papel da geografia e do compromisso que ela tem em relação a esses fenômenos que vão acontecendo no nosso dia a dia, tá? A geografia, ela vai explicar, ela vai explorar também, ela vai tentar entender a forma como o ser humano transforma e ocupa esse espaço geográfico que é onde a gente está, né? E, a partir disso, ela é uma ciência viva, então ela vai se transformando, ela vai entendendo os fenômenos que estão ocorrendo, analisando eles, e é esse saber geográfico que a gente vai colocando aqui nas nossas aulas, beleza? E aí, a gente vai analisar, a partir desse conhecimento, esse processo do isolamento social, entender um pouquinho melhor para poder ter mais propriedade. Então, nosso segundo passo, espero que vocês tenham conseguido entender por cima, mas a leitura é fundamental do primeiro passo, tá? O nosso segundo passo são perguntas reflexivas, né? A ideia de trazer e aproximar para você ir refletindo e pensando. Então a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, vou ler ela juntos com você, é como o seu modo de vida foi impactado pela pandemia de coronavírus, né? E quais foram as mudanças vividas nos seus costumes? Bom, modo de vida tem a ver com a forma que a gente ocupa e a forma como a gente manifesta os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa cultura a partir da nossa relação com a natureza, tá? Então, mudou alguma coisa? Será que o lugar que você frequentava antes não dá mais para frequentar? Como é que isso muda no seu dia a dia, tá? Essa é a primeira pergunta. Vai aí pensando, refletindo, anotando, escrevendo. O segundo ponto, né? Com uma doença que teve sua origem em aproximadamente 16 mil quilômetros, né? Lá em Wuhan, lá na China, do outro lado do mundo, chegou até aqui. Chegou até o nosso município, chegou ao nosso país e mudou tanto as nossas vidas. Como é que isso aconteceu? Como é que isso foi possível? E de uma forma tão rápida? A globalização ela vai explicar o porquê que isso aconteceu. É o que a gente vai olhar na nossa aula de hoje. Uma pergunta pessoal, mas de reflexão, que é o que induz a nossa curiosidade, o que mais te preocupa atualmente? O que está te preocupando muito nesse contexto de hoje? E por fim, o que poderia ser diferente no mundo para que uma doença como essa não atingisse a todos e todas, né? E para que a gente estivesse melhor preparados para enfrentar ela. Pensar isso, né? E atingir a todos e todas e de maneiras diferentes, né? A gente sabe que não atinge a todos e todas de uma maneira igual. A geografia também ajuda a gente a entender por que isso acontece de maneiras diferentes, ok? Então, o nosso segundo passo é esse. A gente vai caminhar agora no nosso terceiro passo. Vamos lá. Então, a gente chega no nosso terceiro passo e aí a gente vai entrar dentro dos conceitos fundamentais. É muito importante que você já tenha feito a leitura desse texto, né? Então, leia ele com cuidado, marque os pontos principais, né? E o tema do texto é o que é a globalização. E aí, a gente vai partir para cada pergunta, respondendo cada pergunta bem devagarzinho e bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Observando o texto, defina o que é o fenômeno da globalização. O fenômeno da globalização nada mais é, né, do que o processo de expansão e interdependência econômica, política e cultural. Tá, mas o que é isso, né? Falou um conceito e aí agora a gente precisa entender como ele se estrutura. O que é essa interdependência, né? Imagina tá vendo essa imagem aqui na nossa apresentação? A gente tem várias rochas, né? Que elas estão num formato onde qualquer movimento de uma rocha vai mudar totalmente a forma como elas estavam antes. Então, tenta imaginar que hoje em dia, né, os países, as empresas, elas vivem nesse mesmo modelo. Então, um movimento em algum lugar do mundo tem uma série de consequências. Tá? Então, tem essa imagem com você. A globalização é esse tipo de fenômeno, tá? Em nível mundial. Tranquilo? Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Bom, segunda pergunta. De acordo com o texto, qual foi o contexto histórico responsável pela aceleração da globalização? Então, ele está perguntando a aceleração da globalização. A globalização é um processo que tem uma origem histórica muito mais antiga, né?
ele tem um processo histórico, começa a se intensificar, no primeiro momento, tem uma origem ali no processo da expansão marítima das grandes navegações, né? A gente tem as caravelas que atravessam os oceanos, e aí a gente tem esse processo de aumento das trocas comerciais, né? No momento que a gente chama de capitalismo mercantil. Então, a gente vai ter mais troca de mercadoria. Só que, o que acontece? Com o desenvolvimento tecnológico, né, o desenvolvimento da técnica, a gente imaginou, você lembra aquela imagem que a gente mostrou aqui, que tinha as caravelas? Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem meios de transporte e meios de comunicação que permitem uma velocidade muito maior mesmo. Então, olhou aquela caravela, agora a gente olha aqui essa imagem desse navio cargueiro, aqui mais próximo de mim. Esse navio ele tem várias caixinhas, essas caixinhas são os containers. Dentro desses containers tem várias e várias mercadorias, né? Então a gente consegue hoje transportar mais mercadorias, aumentar as trocas comerciais cada vez mais por conta desse desenvolvimento tecnológico. A outra imagem, a gente tem, né, o avião, que aumenta o fluxo, né, o transporte de pessoas. O fluxo entendendo o ir e o voltar, né? E a gente tem também no desenvolvimento da internet, né? A internet presente muito mais forte a partir do final do século XX, né? E a gente tem satélites, a gente tem uma série de desenvolvimentos na parte de comunicação que faz com que acelere muito os processos de troca de mercadorias, de produtos, de serviços e também de fluxo de pessoas, tá? A isso se dá o nome de terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial ela é responsável pela aceleração do processo de globalização. Segunda resposta, vamos à terceira. A terceira pergunta ela é: o que são empresas transnacionais? Cite os exemplos levantados no texto e outros se souber, né? Então, no nosso texto aparecem algumas empresas, né? A gente tem ali uns nomes, né? Com letra maiúscula, se você volta lá e vê, a gente tem empresas como, por exemplo, Nestlé, a Coca-Cola. E aqui na nossa imagem, vocês podem ver que elas se repetem também, né? A Coca-Cola, a Nestlé são exemplos de empresas transnacionais. Tá, mas o que é isso? O que é empresa transnacional? É uma empresa que ela foi criada em um determinado país e agora ela tem várias outras filiais, né, que são como se fossem parte dessa empresa, em outros territórios, em outros países do mundo. Beleza? A sede permanece na empresa onde ela foi criada, mas existem filiais espalhadas pelo globo inteiro. Tá? E essas empresas transnacionais, elas têm tudo a ver com esses processos, né, de trocas comerciais e de vários fluxos de dinheiro, né, que são os fluxos financeiros. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima pergunta, que é mais na perspectiva no olhar cultural, né? Como a globalização ela age no processo de trocas culturais? Vamos lá. Beleza, a gente falou que a comunicação ela é mais intensa, né? Já que a gente tem a internet, os produtos correm pelo mundo de uma maneira muito mais rápida, a gente tem a publicidade, né, colocando modos de vida como aquele modo de vida que deveria ser um modo de vida associado a um determinado produto, ligado a um tipo de produto. Então a gente tem exemplos aqui na nossa apresentação. Mais próximo de mim, esse que é o famoso hambúrguer, né, do McDonald's, que é um dos símbolos, né, do processo de globalização e também de mudanças de hábitos, mudanças de modos de vida. Se você perguntar e observar, num passado até recente, não era comum a gente comer, por exemplo, hambúrguer com tanta frequência. Quem come hambúrguer com tanta frequência, né? Não era comum, não era fácil você encontrar isso nas cidades, né? E aí a gente tem, por exemplo, outro exemplo de culinária japonesa, né? A culinária japonesa que veio para o Brasil com a imigração japonesa, mas que hoje a gente consegue também encontrar em vários municípios do nosso país. O último exemplo, o Free Fire, por exemplo. O Free Fire é um jogo, né, que muitos jogam, muitos jovens, muitos estudantes a gente vê jogando Free Fire. O Free Fire nada mais ele foi criado numa empresa lá em Singapura,
num país lá do Sudeste Asiático, ou perto da China. E aí ele se popularizou no mundo inteiro. Por que ele se popularizou no mundo inteiro? Por conta dos meios de comunicação, né? Por conta da publicidade que se tem em torno disso. E hoje em dia, a gente vê diariamente 50 milhões de pessoas jogam Free Fire no mundo inteiro. Então, é um número extremamente alto, né, de pessoas que jogam isso. E a gente tem um modo de vida ali transformado por conta da globalização. Beleza? Mas é pensar uma coisa. A globalização, essas trocas culturais, elas não são, como é que eu posso dizer? Elas são assimétricas. Como é que a gente pode pensar a assimetria, né? Vem mais coisa de um lugar do que vem de outro, né? Então, o que a gente observa aqui, e eu trouxe um exemplo para a gente ver isso melhor, a gente pode ver através das bilheterias de cinema. A gente olhando aqui, no ano passado, os 5 principais filmes que tiveram a maior bilheteria no Brasil, né? O primeiro filme foi o Vingadores Ultimato, que é distribuído pela Disney. O segundo, o Rei Leão, também da Disney. O terceiro, Capitã Marvel, também da Disney. O quarto, Coringa, da Warner Bros. E o quinto, o Toy Story 4, da Disney. Então, e essas são empresas, né? São empresas, todas empresas estadunidenses, norte-americanas. E a partir desse processo, ele espalha e coloca, né, modos de vida, jeitos, né, parte da cultura norte-americana pelo globo inteiro, por todo mundo. Então, quando você olha a bilheteria nos Estados Unidos, ela é bem parecida com a bilheteria do Brasil. A gente não vê nenhum filme também aqui, no caso, de produção nacional. Eu coloquei aqui do lado, né, a imagem dos Vingadores só para deixar bem ilustrado aqui. E a isso se chama homogeneização da cultura. Tá? É esse processo de transformar as culturas muito iguais. É um processo de transformar uma cultura que seria uma cultura global, mas que a gente sabe que tem mais modos de vida, tem mais hábitos, tradições de alguns povos a partir do poder que esses povos têm. Tá bom? A nossa última pergunta era: identifique no texto um ponto positivo que a globalização oferece que facilita o combate à disseminação do Covid-19. Então, esse texto, né, ele fala da OMS, na Organização Mundial da Saúde. A gente escutou bastante sobre isso nos noticiários e todo mundo falando sobre a OMS. A OMS é uma organização internacional também, que ela tem a ver, ela está dentro da ONU, né, que também é uma organização internacional, ela é uma agência da ONU, um pedacinho da ONU, que cuida da parte de saúde, né? E ela faz recomendações, ela coloca como se fosse um manual do que você deve fazer, né, durante a pandemia. E isso tem muito a ver com a globalização, né? Os países olham para a Organização Mundial de Saúde e pensam as suas políticas públicas, o modo como vai organizar, a partir disso. E a mídia internacional é um outro ponto também. Eu trouxe aqui no caso, a gente tem acesso, dá para ter o acesso hoje em dia a jornais de vários países se você tem acesso à internet, né? Então, você consegue ler notícias do mundo todo, e aqui tem o caso da BBC Brasil, que fala sobre coronavírus, as estratégias e desafios dos países que estão reabrindo escolas. Então, você tem mais acesso à informação para entender um pouco melhor o contexto geral e também como isso altera a sua vida e como os governos pensam políticas públicas nessa área, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, a gente encerra todos esses conceitos de globalização, é bastante coisa, então eu espero que vocês consigam, nessa próxima semana, mergulhar um pouquinho mais, reler esse texto do terceiro passo, né? Fazer um resuminho dele, e a gente volta com a correção das atividades no 4º, o 5º e o 6º passo, o 7º também, na próxima semana. Muito obrigado, um bom descanso a todos e até mais.